Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando um software que eu desenvolvi para dimensionamento e verificação de vigas protendidas pós-tracionadas. E esse software ele nasce com a proposta de difundir conhecimentos de proteção dentro das universidades. Então, com a proposta de um software acadêmico. E eu vou estar apresentando o software, passando pelas rotinas de dimensionamento, explicando como é que se utiliza. E essa daqui, que é a primeira tela, seria o resultado final, quando a gente já coloca os dados de entrada no dimensionamento. O dimensionamento ele contém todos os dados de entrada e depois que tu coloca esses 5, tu consegue acessar as verificações, que são os estados limites. Então tá, por exemplo, a geometria. Aqui eu programei algumas geometrias, seção retangular, com ou sem mísula e com ou sem mísula. Então aqui já vem com alguns dados de entrada, ó, já vem com alguns parâmetros de entrada para a pessoa poder, para facilitar mesmo, né? Aqui eu já estava utilizando um valor, já estava calculando. Mas essa rotina, ela então calcula propriedades geométricas, essa página, né, calcula propriedades geométricas de figuras bidimensionais. E aí tem-se então aqui essas seguintes propriedades. Essas rotinas elas vêm de algumas bibliotecas públicas minhas. Então quem se interessar, essa em específico, eu não vou salvar aqui, ela tem aqui na referência, ó, a segunda repositório computacional, o segundo aqui, repositório para calcular propriedades geométricas de figuras poligonais bidimensionais, baseado nos vértices. Aí eu tenho essa biblioteca programada em várias linguagens, em TypeScript, Python e C++ também. Seguimos então. Então a partir daqui eu posso escolher uma seção de interesse, mudar os meus parâmetros aqui. Eu tenho altura de 100, vamos dizer que eu bote para 120. Aí eu vou para calcular, ó. Aí isso aqui ajusta automaticamente. Aí é só eu mudar o input, clicar em calcular, isso aqui redimensiona. E aí eu posso depois ver, aqui a propriedade geométrica fica, ela também ela recalcula quando eu mudo o input. Por exemplo, aqui 120. Aqui dá pra ver as propriedades mudando. E depois, quando eu avalio a situação, se for do meu interesse, eu posso salvar para utilizar nas próximas rotinas, né? Então agora eu tenho um ID 2, que é essa que eu salvei. Que por sinal é a mesma que estava antes. Então vamos botar uma nova, vamos botar uma altura de 120. Então aqui agora eu tenho um ID 3 referente ao meu terceiro registro. Aqui então eu tenho as propriedades geométricas calculadas. Eu posso ir para análise de combinações. Eu fico com um campo aqui que é para recuperar os dados da minha rotina anterior. Eu vou, por exemplo, escolher a terceira aqui. Eu tenho o G1, que é o peso próprio da minha estrutura, ele é pego automaticamente porque eu tenho a área da seção anterior. Então, com a área, é uma seção de concreto, eu consigo calcular o G1. O G2 e o Q são inputs que eu posso modificar com relação à minha situação. Eu tenho os meus coeficientes de ponderação e majoração, consigo calcular aqui, ó, e aí eu consigo ver os meus diagramas de momento fletor e esforço cortante da minha estrutura. Depois disso, calculei essa situação, eu posso salvar. E aí eu fico com esse registro aqui, ó, 3-2, 3 porque é com relação a minha geometria, né? E o 2 porque isso aqui é o meu segundo registro dessa rotina, digamos assim. Depois eu vou para o aço de proteção. Eu posso selecionar aqui pelos os IDs, né? Então eu tenho essa aqui, é a minha figura. Eu posso parametrizar o meu cabo de proteção com base nesses inputs, ó. Ou modificando aqui, eventualmente.
Aqui eu tenho alguns parâmetros com relação ao FCK e parâmetros do dimensionamento com relação ao grau de proteção. Eu programei limitada e completa, não programei parcial ainda. A armadura de proteção, eu coloquei um conjunto delas. E a perda de proteção estimada aqui eu botei dentro de uma faixa que é considerada assim, usual, né? E já defini como padrão 25% de perdas. Então, perdas de proteção estimada. Aí eu posso calcular aqui, eu posso salvar, né? Aí quando eu salvo meu registro, eu fico com um cálculo de uma área do meu aço de proteção que estaria aqui, área de projeto. Nesse caso, eu tenho o número de cordoalhas por cabo e o número de cabos. Eu posso determinar quantos cabos eu quero e isso é automaticamente recalculado. Então, por exemplo, se ao invés de... eu tenho... No total, eu vou precisar de 10 cordoalhas. Se eu usar, por exemplo, 3, aí nesse caso eu vou ter 3 vezes 4, 12, que é o número mais próximo de 10. E isso acontece porque eu estou utilizando uma simplificação que é o dimensionamento via cabo equivalente. Parametrização via cabo equivalente. Então eu estou aqui dispondo do que seria a posição do cabo equivalente. Então eu acabo tendo essa simplificação de utilizar o mesmo número de cordoalhas por cabo. Quando eu modifiquei aqui, já fica salvo automaticamente, tá? Fechei. Aí depois eu tenho as perdas. Aqui eu posso pegar os inputs da outra rotina. Eu tenho alguns parâmetros de projeto aqui com relação ao tipo de aço de proteção que eu estou utilizando, ao módulo de elasticidade desse aço de proteção, e aqui eu tenho alguns inputs com relação à determinação do coeficiente de fluência, segundo a 6118, que é dependente da umidade média do ambiente, aplicação da proteção e perímetro em contato com o ar. Esse perímetro em contato com o ar, ele vem lá da primeira rotina, porque uma das saídas é o perímetro. Então aqui, por exemplo, eu defini como padrão utilizar um perímetro em contato com o ar de 50%. Aí a pessoa vem aqui e modifica esses inputs na situação que ela quer dimensionar. Quando eu calcular aqui, eu tenho as minhas perdas por atrito, por acomodação das ancoragens, encurtamento elástico e as perdas diferidas. Então aqui eu vou ter o gráfico com relação a essas perdas ao longo da minha seção longitudinal. E esse é o meu primeiro gráfico, né? O meu segundo gráfico é com relação a um comparativo entre as perdas de cálculo e a esperada. Essa perda esperada aqui, ela vem da última rotina. A gente fixou por default 25%, mas eu posso modificar, por isso que aqui está 0,75, é 1 menos 0,25. E eu tenho então calculado que é em função do cálculo dessas minhas perdas desse gráfico de cima. Quando essa é a minha situação de interesse, quando eu vejo que está em conformidade com o que eu desejo, eu posso salvar. E aí, quando eu salvo aqui, o meu coeficiente de fluência já é calculado automaticamente em função desses inputs. Então, se eu mudar, por exemplo, uma umidade média de 55 e a aplicação da proteção de 55 dias, eu vou ter aqui esses gráficos e ao salvar eu vou ter um coeficiente de fluência de 2,49. Aqui a ancoragem ativa-ativa. Eu fico com aquela mesma estrutura do ID com relação a 3, porque é com relação a propriedades geométricas, depois o 2 de combinações, o 2 de dimensionamento do aço de proteção e o 3 aqui das perdas. Depois, dimensionamento do aço passivo, eu vou ter aqui o cobrimento e eu vou também ter o somatório de diâmetros das bainhas para fazer a verificação do esmagamento da biela de compressão. Eu tenho aqui esses dados com relação ao aço na seção superior, armadura superior. Eu vou necessitar dimensionar esse aço quando eu tenho eu tenho tração nas fibras, na fibra de cima. Dimensionamento da armadura inferior.
Aqui eu pretendo posteriormente criar memorial de cálculo automatizado, tá? Porque essa armadura inferior eu utilizei algumas hipóteses de simplificação e é interessante que eu apresente essas hipóteses depois. Então eu pretendo desenvolver futuramente a apresentação dos memoriais de cálculo de todo o software. E eu acho que isso vai facilitar bastante, assim, para quem é professor e quem é aluno, conseguir entender como é que ocorre esse dimensionamento, a estrutura lógica do dimensionamento, né? Aí eu tenho a verificação da biela de compressão aqui. Nesse caso, está em conformidade, eu tenho um valor limite de 0,6 kN por centímetro quadrado e o meu valor é menor. Eu tenho também o dimensionamento dos meus estribos aqui embaixo. Quando eu termino de dimensionar aqui, digamos assim, quando eu passo por essas 5 rotinas, os dados automaticamente vão para verificação. Então, se eu estou aqui em verificação, ó, eu já posso fazer essas verificações em serviço e as verificações em estado limite último. É automático aqui. Então, se eu fizer os 5, aqui esses dois aqui são automaticamente preenchidos. E eu fico aqui com o meu resultado apresentado aqui. Eu tenho as minhas verificações, eu posso verificar aqui também na saída do software. Então aqui, ó, por exemplo, flecha final 0,56. Se eu for aqui e fizer a análise, então aqui eu tenho as mesmas saídas que eu tenho nessas rotinas de verificação. Eu tenho uma saída final aqui que dita o material que eu estou utilizando. Na geometria tem um resuminho da parametrização do cabo de proteção. Tem com relação ao material, as características do material, o número de cabos e cordoalhas por cabo. Um comparativo entre as perdas estimadas e a calculada, a parte de dimensionamento e a parte de verificações em serviço e em estado limite último. Por fim, aqui temos as referências, desenvolvedor o meu orientador, o Márcio, professor da Universidade Federal do Rio Grande, e o apoio da FURG e da CAPES. Apresento um material bibliográfico. Esse software ele foi desenvolvido baseado em algumas bibliotecas públicas, então eu estou colocando aqui como referência, certo? E aqui é resetar app. Se eu clico aqui, basicamente todos os dados são perdidos aqui dessas tabelas, e aí a pessoa pode, para não ter tanto dado na aplicação, ela pode resetar o app, e aí quando ela abrir novamente a aplicação vem com o software em branco. Certo? Alguns recados assim com relação ao software. Eu sou o único desenvolvedor assim do software. Acontece que por ele ser um software novo, se tu fizer a instalação pelo Windows, o Windows ele tem uma política de licenciamento dos softwares que tu paga para que haja uma verificação dos teus softwares para ver se ele não tem nenhum tipo de arquivo danoso na aplicação. Então isso é pago. Eu ainda não contratei esse serviço e até vou discutir se a universidade banca isso para mim ou não. Então teria que fazer esse licenciamento, e softwares novos também eles pautam como softwares possivelmente danosos, prejudiciais, tá? Então quando tu for fazer a instalação, acredito que o Windows não vai te permitir, a menos que tu desative o teu antivírus. Acredito não, fortemente não vai permitir, porque ele deixa de pautar como software perigoso a partir do momento que mais pessoas vão utilizando e que tu tem essa licença de verificação. Certo? Então, para a utilização desse software, querendo ou não, tu vai ter que desativar o teu antivírus. Que mais de comentários eu tenho? Eu encaminhei esse software para ser verificado pelo meu orientador, para fazer as considerações dele. Então,
Nesse sentido, por isso que é a versão beta, eu também pretendo fazer mais algumas verificações, principalmente com relação a essas mensagens auxiliares aqui de dimensionamento. E eu vou estar deixando o link então para quem quiser baixar. Já, como é que eu posso dizer, é um pouco de confiança, no sentido de que a pessoa vai ter que ter uma confiança já que eu não estou divulgando nenhum script malicioso, né? Mas enfim, dito isso, vou deixar o link para fazer o download. Vou fazer um vídeo no YouTube e publicar no LinkedIn. E aí, quem for da área de proteção, professores que ensinam conteúdo ou profissionais que tenham prática de dimensionamento e verificação dessas estruturas, pode trazer um feedback, porque essa aplicação ela vai ser pública, então, querendo ou não, é um ganho, digamos assim, para o conjunto todo de profissionais e de estudantes, tá bom? Então, se tu te encaixa nessa situação, quiser me mandar um e-mail, fazer a verificação do software, me mandar um e-mail com alguma consideração, algum feedback, eu mais do que agradeço, tá bom? Então no vídeo de hoje era isso, forte abraço, até mais.